Fala, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar rapidinho sobre a África do Sul, um país lindo, maravilhoso, que eu tive o privilégio de passear algumas vezes na minha vida. E eu vou deixar aqui 5 coisas que não te contam sobre a África do Sul. Primeiro, eu vou falar que é um país lindo, maravilhoso, um dos lugares mais lindos que eu já estive na minha vida. A cultura é linda, é maravilhosa. A gente vai encontrar muita similaridade da nossa cultura brasileira, porque ela tem muito da cultura africana nesse sentido, na África do Sul. E também uma coisa que é muito legal da gente estudar, porque a gente no Brasil passa muito por um racismo velado, perto do que a África do Sul passou com o apartheid e toda a luta do Nelson Mandela. Então, esses são contrastes da nação, mas hoje eu vou deixar 5 coisas aqui que pouco te falam sobre a África do Sul. A primeira delas é que aqui no Brasil a gente não está acostumado a dar gorjetas. Então, os Estados Unidos é assim também, e muitos países da Europa, se não toda, não vou dizer toda a Europa, mas grande parte da Europa. Aqui no Brasil a gente pode deixar ser cobrados 10% da conta ou não. Já na África do Sul, não é incluído o serviço. Então, você sempre deixa, é esperado. Se você não der gorjeta, você vai passar de mão de vaca sim. Então, é esperado você dar gorjeta assim como você paga os 10%, porque tem uma pessoa te servindo, enfim. E é sempre legal viajar com esse coração de, de agradecer aquela nação por estar te recebendo. Então, gorjeta é uma coisa esperada e normalmente para você calcular, vamos calcular ali uma base, tá? De 10 a 15% do que você gastou no restaurante, no local. Se for um guia turístico, pelo menos uns R$ 50 por dia. Isso não é uma regra, é uma média e vai também de acordo com a sua generosidade, tá bom? Outra coisa, a nossa carteira de motorista, ela funciona também na África do Sul. Você pode dirigir com a sua CNH daqui. Eu levei a minha CNH internacional, que é a carteira, né, internacional para você dirigir em outros países. Não precisei, só com a minha CNH válida aqui, eu dirigi lá. Porém, entretanto, todavia, contudo, você vai dirigir na mão inglesa, o que pra gente é mão inglesa. Então, o volante do carro ele não vai estar do lado esquerdo do carro, ele vai estar do lado direito do carro. E fica mais legal ainda quando você pega um carro manual, onde você tem que trocar a marcha com a mão esquerda. É maravilhoso. Pra gente, a gente dirige do lado oposto da estrada e o volante fica do lado oposto também pra gente, mas é muito, muito, muito legal. Claro que você vai dirigir, quando você dirige em outro país, você já tenta entender a cultura do trânsito de outro país, né? Quando eu dirijo nos Estados Unidos, parece que eu sou outra pessoa, e quando eu dirijo ainda num país de língua inglesa, igual eu dirigi em Singapura e África do Sul, na cidade do Cabo, eu fui de Joanesburgo até a cidade do Cabo, já que é uma viagem mais ou menos longa. É gostoso isso de você aprender uma outra cultura. Então, você pode dirigir lá sim, porém, a direção você vai usar como fosse, vamos chamar de mão inglesa. Então, é tudo do lado oposto, tá bom? Essa é uma dica legal para quem vai. Pode alugar carro, vale super a pena, que o país é lindo você ir de carro de um lugar para o outro, mas você vai dirigir na mão inglesa. Outra coisa, a água de torneira lá da África do Sul, ela é potável. Aqui no Brasil, eu não sei se dá para dizer que tem algum lugar que a água é potável, mas na África do Sul você pode beber sem problemas, porque a água de torneira é potável. Mas eu já evito, por exemplo, comprar água de garrafa que não seja de loja, porque ela pode ter sido aberta, esse tipo de coisa. Mas a água de torneira é potável, pode tomar sem problema nenhum, tá bom? E uma outra coisa que é muito importante pra gente que é turista, que tá indo a passeio, principalmente também gente que vai a negócio. A internet do país ela é muito lenta e você vai encontrar chips com internet para você comprar, para você usar lá, um valor um pouquinho a mais do que a gente pagaria aqui no Brasil. Então, essa parte de rede de telefonia não é que ela é atrasada, é porque a infraestrutura ainda não é igual no nosso país, por exemplo. Mas a internet ela é um pouquinho mais lenta, até a internet banda larga, que a gente chama, ela é um pouquinho mais lenta do que a nossa. Você vai sentir essa diferença também para fazer upload de vídeo, para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Isso é uma coisa para você ir não achar que tá tendo problema só com aquele local, porque no geral já é mais lento. E a última dica, que é uma dica muito legal, são dos safaris. Normalmente a gente vai e é muito legal ir para a África do Sul para ver, fazer parte
né, visitar os safaris. Só que tem muitos safaris que você vai que não tem os Big Fives. Os Big Fives são os maiores animais. Rinoceronte, leopardo, elefante, leão, são os Big Fives. Então, alguns safaris não tem eles, mas tem alguns safaris que são até mais em conta. E o Kruger Park é o que eu queria indicar para você. Se você procurar, inclusive, o Kruger Park, você acha descontos, cupons de desconto. Eu não me lembro o nome do site, eu vou procurar, ver se eu coloco aqui na descrição. Mas você pode comprar estando no Brasil ainda, essas entradas para esses safaris. E você vai aproveitar muito. O Kruger Park é um parque que cuida realmente do ambiente, que cuida muito bem dos animais. Você vai ver que o africano em si, não só pela religião, mas pela cultura, eles cuidam muito bem dos animais. No sentido de alimentação e cuidado com a fauna, enfim. E uma outra dica que já é a sexta, que você não tem como você ir e não passar nem perto, é o Museu do Apartheid em Joanesburgo. Vá, porque vai mexer muito com o seu coração, muito com a sua cabeça, principalmente a gente brasileiro, que é muito misturado. Nós somos um povo muito miscigenado, misturado, negro com branco. E você entrar no Museu do Apartheid é um local que fala sobre a história do Apartheid e como aquele país sofreu e ainda sofre com isso. Inclusive, algumas igrejas lá. Eu sou cristã e eu visitei algumas igrejas, inclusive nas igrejas, não são todas, tá? Mas inclusive nas igrejas você via pessoas brancas sentadas no lado, pessoas negras sentadas do outro e os mestiços sentados em outro local. Então ainda existe culturalmente essa segregação, como existe uma segregação de bairro também. Mas o que eu queria deixar, essas 5 dicas que não são, talvez sejam dicas, talvez não, das 5 coisas que ninguém te conta sobre a África do Sul. Me diz aqui qual delas você gostou mais.